Olá, meus amores do Colégio Curso Aplicação Unidade Taquara. Tô com muita saudade de vocês, mas esse momento da gente se preservar, da gente cuidar, da gente e dos nossos. E, gente, daqui a pouco a gente se encontra. Enquanto isso, estamos com o nosso projeto e-learning, tá? Não estamos de férias, estamos estudando sim. Hoje vai ter matéria nova. O que a gente vai falar? Arte rupestre, sambaquis, e vamos falar do período neolítico, que é muita transformação. Tá? Essa aula vai estar dividida em dois, o período neolítico, e vamos começar. Nas últimas aulas, a gente estudou o quê? Relembrando, período paleolítico, que é aquele período maior da história, né, do início da civilização, que a gente chama de pré-história, que é um conceito esquisito, porque como assim tem história antes da história? Mas convencionou falar assim, né? Os historiadores tratam assim para facilitar a nossa vida. Mas lembrando que não tem isso, história antes da história. É tudo história, e história, como a gente viu nas últimas aulas, é a ciência do homem no tempo. E a ciência do homem nesse tempo é lá no início da civilização. Os homens, os hominídeos do período paleolítico, eles eram nômades, ou seja, eles ficavam de um lugar para o outro, lembra? E eles viviam nas cavernas. A gente viu que mudava, né, quem eram os hominídeos, não é de uma hora para outra, eles coexistiam, saíram da África e coexistiam pelo mundo, mas esse é o período que a gente conhece também como pedra lascada. Lembra que eles só batiam e iam lascando a pedra. Gente, vai ser fundamental para o próximo período neolítico a transformação de como eles lidavam com a pedra, mas calma. A gente viu, né, o pessoal do período paleolítico vivendo em cavernas, os mamutes, aqueles animais enormes que vocês viram também no exercício da semana passada. A arte rupestre, eu sei que vocês já conhecem, que vocês já estão estudando com a professora maravilhosa Adriana de Artes, e vocês estão fazendo, né, a própria arte rupestre. Mas falando um pouquinho, né, da arte nesse contexto. Lembra que a gente estudou, gente, lá no início do ano, como a gente estuda história, como a gente estuda arqueologia? Uma das formas de a gente conhecer esse período pré-histórico é justamente pela arte rupestre. A arte rupestre eram grafismos, eram desenhos que esses seres humanos faziam nas pedras, dentro de cavernas ou em grandes rochas, e eles faziam isso para se comunicar. É uma das primeiras formas de comunicação que o ser humano criou. Alguns historiadores acreditam também que eles usavam isso como uma forma, né, de atrair boa sorte. E eles faziam que tipo de retrato? Eles retratavam a caça, rituais, dança, o cotidiano, né, os sonhos, né, os medos que eles tinham, tudo isso. A arte rupestre, né, que a gente pode ver nesses desenhos, ela esteve em todos os continentes, menos na Antártida. Então temos vestígios históricos para estudar a presença do homem em todos os 5 continentes do nosso planeta. E aqui no Brasil temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, também o Parque das 7 Cidades. O Parque Nacional da Serra da Capivara, vocês assistiram um vídeo na última aula falando sobre ele, né, que é em São Raimundo Nonato, com a pesquisadora Niege Guidon. Bom, também temos sítios arqueológicos em Ingá, na Paraíba, outras regiões da Paraíba, em Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte. No livro de vocês, na página 29, temos essa imagem, né, maravilhosa, que é um desenho das pinturas, né, das cavernas em uma cidade da França. E também na mesma página, essa pintura rupestre num sítio arqueológico no estado do Rio Grande do Norte. Então, França, também temos vestígios pela Europa, África, enfim. Tudo isso é importante para a gente estudar como esses homens se entendiam, como era a vida deles, o que era importante, ao ponto deles desenharem, se comunicarem. E vocês viram como é que eles faziam isso? Usando, né, elementos da natureza.
Outra forma da gente estudar a história dos nossos antepassados, especificamente do Brasil, além da arte rupestre que a gente viu, é também os sambaquis. Gente, esse mapa, e eu vou mandar esse PowerPoint para vocês, tá? Ele vai mostrar os principais sítios arqueológicos que a gente tem no nosso país. E quem eram os povos sambaquis? Eram os povos que viviam, ó, essas bolinhas verdes, do sul ao sudeste, no litoral. Eles viviam entre o litoral e as lagoas. E eles se alimentavam de frutos do mar, principalmente de moluscos. E eles iam acumulando as conchas, olha só, eles se alimentando de animais, buscando moluscos. E aí eles, com essas conchas, eles iam acumulando e deixando lá. Por quê? Porque tinha muita abundância de comida. Eles não precisavam ser nômades como os outros povos que a gente viu. Eles podiam ficar lá. E aí, eles faziam o quê nessas montanhas? Eles viviam, eles enterravam seus mortos, tudo ali, né, no povo que é conhecido justamente como sambaqui, tá? Aqui é um exemplo. Olha o tamanho, gente, isso tudo é concha acumulada. É uma forma fundamental da gente estudar como fontes históricas. A gente viu na nossa primeira, né, na unidade 1, no tema 1, sobre como a gente vai estudar, como é que o historiador faz. Por exemplo, historiadores e arqueólogos pesquisam com as conchas dos povos sambaquis, tá? Vou voltar no mapa para mostrar para vocês a Luzia. Lembra que a gente falou da Luzia, povo de Lagoa Santa? Aqui, ela estava aqui, ó, o povo de Lagoa Santa, aqui, Minas Gerais. Pois bem, e aí o que muda nesse período neolítico, professora? Que você fala, ainda não me contou. Gente, temos uma revolução no período neolítico. Pausa para falar conceito. O que é revolução? Revolução é quando há uma mudança nas estruturas da sociedade. A sociedade não é mais como era antes. É uma mudança mesmo. Vai revolucionar. Não é uma reforma. Uma reforma, por exemplo, a nossa casa, a gente vai fazer uma obra. Fez uma reforma, não é? Na história, o conceito é mais ou menos esse. Há uma transformação, mas não suficiente para a gente mudar as estruturas da sociedade. Podem ser todas ou pode ser uma. A economia, nesse caso, foram todas as estruturas. Por quê? As mulheres belíssimas, né, lá do período paleolítico, ficavam observando. Lembra que eles caçavam e coletavam? Eles ficavam observando as mulheres. De onde vêm essas frutas? De onde vem essa comida? Como que isso nasce? E aí eles começaram a pensar no que hoje a gente conhece como agricultura. Gente, no período neolítico, que aliás, neolítico significa nova pedra, lembra que eu falei um pouquinho de tempo atrás que a mudança do tratamento da pedra vai ser fundamental? Pois bem, eles passaram a polir as pedras, deixar elas muito mais lisas, muito melhores. Com isso, as técnicas, os instrumentos que esses povos, né, do Neolítico, os seres humanos passaram a usar, foram muito melhores. Com isso, ocorreu o que a gente chama de Revolução Neolítica, que é a transformação dos instrumentos e a possibilidade da criação justamente da agricultura. Gente, já falei para vocês e falo o tempo todo, a necessidade é a mãe da transformação social. Eles precisavam caçar, coletar. Lembra que a gente viu que eles andavam o mundo todo caçando e coletando? Com instrumentos melhores, feitos dessa pedra polida, e como a gente vai ver na próxima aula, usando os metais também, eles passaram a cultivar, a instrumentalizar a agricultura. O que é isso, instrumentalizar? Usar instrumentos na natureza. Eles vão instrumentalizar essa natureza e vão domesticar os animais. É o ser humano já tentando fazer o quê? Se apropriar e melhorar as suas condições de vida. Pois bem, o que eles fizeram então? Eles começaram a viver em bandos maiores. Gente, quanto mais alimento tem, mais as pessoas vivem, mais as pessoas sobrevivem. E a população foi crescendo.
A gente viu que história é um processo, gente. Isso é muito importante. História não é assim, pronto. Acabou, ninguém mais caçava e coletava. Acabou. Todo mundo que vive em caverna. Não. Eles vão coexistindo. Aliás, os nômades têm até hoje. Os povos ciganos, por exemplo, né? Povos na Turquia, na região da Península Arábica, continuam vivendo como nômades. Aquele aluno que não para quieto na carteira, e eu falo, para de ser nômade, vira sedentário. Exatamente. É esse caminhar. E mesmo com os seres humanos fazendo agricultura, eles continuaram a caçar também, tá? E coletar. Uma coisa não eliminou a outra, mas ele foi melhorando as suas técnicas. Gente, qual foi a consequência disso? O sedentarismo. Muito importante. Sedentarismo não é só aquela pessoa que a gente chama, não quero malhar. O sedentarismo na história é a pessoa que se estabelece num lugar só. Os povos passaram a viver num lugar só, porque não tinha mais necessidade de ficar procurando alimentos. Quando eles passaram a viver num lugar só, o que aconteceu? Eles começaram a criar abrigos. E onde que isso aconteceu, professora? Na região que a gente chama de crescente fértil. Esse mapa está na página 37 do nosso livro. Gente, o crescente fértil é a região que a gente conhece hoje como Iraque, Irã, Kuwait, Síria e Egito. Tem esse nome porque ele tem um formato de uma lua crescente. E é nessa região que surgem as primeiras cidades, as primeiras civilizações, né? E é onde vai surgir o estado, as cidades, mas isso é para a próxima aula, tá bem? Ó, exercícios, página 42 do nosso livro, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!